Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E queria fazer essa live aqui, né? Que eu estou fazendo no meu canal do YouTube. Eu estou fazendo uma série sobre os estudos bíblicos a respeito das parábolas de Jesus. E lá no meu canal no YouTube, você pode acessar, né, o meu canal. Lá no meu canal no YouTube está como Jesus Cristo é o Caminho, Denis Alves Moura. Então você pode acessar o meu canal no YouTube, e acessando o meu canal no YouTube você pode ver a playlist sobre as parábolas do reino, né? As parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, né, aqui no YouTube eu quero fazer uma reflexão sobre a parábola da rede, né? Você pode pegar a sua Bíblia aí. Está em Mateus capítulo 13, versículo 47. E depois nós vamos vendo outras passagens bíblicas falando sobre essa parábola, para podermos explicar melhor essa parábola da rede, né? Então, convido você a orar comigo e vamos juntos fazer essa reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua eterna consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria que os irmãos que estão aí, que puderem, já compartilhem esse vídeo, né? Meu irmão Gesiel chegou aí, Elisa. Estou fazendo esse vídeo aqui para a gente poder meditar um pouquinho sobre esta parábola, a parábola da rede, e como será o julgamento, né, final, como Deus nos julgará no fim dos tempos. Nós que oramos, né, fazemos a nossa profissão de fé dominicalmente, dizemos que nós cremos que Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos. Nós dizemos que cremos na ressurreição, cremos na vinda de Cristo, né? E cremos também no julgamento final. Então, vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo 47. Disse Jesus: o reino dos céus é ainda semelhante à rede lançada ao mar, que apanha de tudo. Então a rede é lançada ao mar e de tudo é recolhido na rede, né? Quando está cheia, puxam-na para a praia, e sentados juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta jogam fora. Então, Jesus compara o reino dos céus, né? E aqui tratando de maneira ainda mais direta o julgamento final, como o pescador que lança a rede pega de tudo, ele puxa a rede para a praia, senta na beira da praia e vai separando da rede os peixes que são bons e vai colocando em vasilhas, e o resto, né, aquilo que não presta, os peixes ruins, a sujeira que veio na rede, eles lançam fora. E Jesus dá a explicação da parábola. Jesus diz assim no versículo 49: assim será no fim do mundo. Assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dos justos, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dente. Então veja, no final do mundo, no fim dos tempos, o Senhor virá com os seus anjos, e os anjos farão uma separação dos bons e colocará no reino de Deus. E os maus serão lançados fora na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dente. Então, duas coisas que eu queria deixar aqui
bem posta. Muitas vezes as pessoas não acreditam no reino dos céus, tem gente que não acredita, ou pelo menos tem gente que vive como se não acreditasse. E também tem pessoas que não acreditam no inferno, ou vivem e estão vivendo como se o inferno não existisse. Ou não acredita e mesmo que acredite, vive como se o inferno não existisse. Meus amados irmãos, Jesus aqui está falando que haverá um julgamento. Só que antes de haver esse julgamento, existirá uma volta de Jesus. Jesus vai voltar, né? Eu queria que você pudesse pegar a sua Bíblia aí no capítulo 5 do Evangelho de João. Você está em Mateus, vai um pouco mais para frente. Capítulo 5 do Evangelho de São João, para entendermos melhor esta parábola da rede, né? Dessa separação de quem é bom que vai para o céu e quem é mau e vai para o inferno. Então, como nós podemos entender essa expressão de Jesus que diz que existe algumas pessoas que são boas e outras pessoas que são más, né? Por quê? Porque existem vários textos bíblicos e o próprio Jesus, quando foi indagado, né, quando foi perguntado pelo jovem rico o que deveria fazer de bom para entrar no reino dos céus, aí Jesus diz para aquele jovem: por que tu me perguntas o que fazer de bom? E ele diz que bom só existe um, Deus, né? Jesus disse que bom só existe um. No capítulo 3 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo deixa muito claro para nós também que debaixo do céu não existe ninguém justo, não existe ninguém bom, não existe ninguém que busque a Deus, que agrade a Deus. Só que essas passagens bíblicas, elas refletem o homem na impiedade, ou seja, essas passagens que Jesus diz a respeito de que não existe ninguém bom, a passagem que o apóstolo Paulo diz que não existe ninguém justo, está se tratando de pessoas que estão vivendo na impiedade, que estão vivendo na maldade, que estão vivendo a vida, como o apóstolo Paulo também diz aos Coríntios: o homem carnal vive segundo a carne, o homem espiritual vive segundo Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, versículo do 1 ao 5, o apóstolo Paulo diz assim: se tu ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo está sentado à direita de Deus. E ele diz: e quando Cristo, vossa vida, se manifestar, também vós vos manifestareis com ele em glória. E ele vai continuando o texto dizendo: por isso mortificai os membros terrenos, ou seja, mortificai os desejos da carne, mortificai as vontades da carne. E ele vai dizendo lá, fornicação, impureza, discórdia, desunião, briga, rixa, ciúmes. Aí ele fala da avareza, ou seja, o apego ao dinheiro. E Paulo diz, a avareza que é uma idolatria, né? Então, quando o apóstolo Paulo diz que não há um justo, e quando Jesus diz que não há ninguém bom, só Deus é bom, eles estão se referindo a essas pessoas que buscam viver baseados apenas nos apetites da carne. Mas quando alguém aceita Jesus, e esse aceitar Jesus vai além de levantar a mão tão somente, porque muitas vezes as pessoas pensam que levantar a mão é aceitar Jesus, e de repente a pessoa levanta a mão, diz que aceitou Jesus, mas com o passar dos dias a pessoa volta a praticar as coisas que vivia praticando, e de repente sai da igreja e começa a imaginar que ela não tem mais jeito, começa a pensar que ela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, não é isso, porque a conversão, ela é um processo para toda a vida. Não adianta dizer que conversão é um estralar de dedo,
que basta dizer, eu agora acredito em Jesus, eu aceitei Jesus, eu levantei a minha mão e agora eu sou salvo, lavado e redimido no Senhor. Não. Não é assim, meus irmãos. Não é um processo de mágica. Não é um estalar de dedo. A salvação, né, a redenção, a conversão é diária. Quando você aceita Jesus, quando você crê no Evangelho, como está lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque para agradar a Deus é preciso crer que Ele existe e se aproximar dEle. E só pode se aproximar dEle quem tem fé. Quem não tem fé não tem como se aproximar de Deus. E se aproximando de Deus, se aproximando de Jesus, nós vamos sendo moldados, nós vamos sendo transformados. A palavra de Deus deixa claro, o apóstolo Paulo, ele caiu do cavalo, ele se converteu, mas o processo de santificação foi diário. Então, a santificação ela está ligada à conversão. A conversão acontece no momento que nós cremos, sim, mas ela não se dá por inteira. Ela precisa gradualmente ir crescendo. Então, veja o que Jesus diz, né? Por ocasião da sua vinda, porque o julgamento, como a parábola diz, acontecerá no fim dos tempos. E quando Jesus voltar, primeiro haverá a necessidade da ressurreição. E todos ressuscitarão. Todos, independente de que seja cristão, de que seja crente. Essa palavra crente aqui eu não estou falando de protestante, mas é de crente, de quem crê em Jesus e vive baseado na fé em Jesus, né? Então, independente de quem seja, bom ou mal, ímpio ou cristão, aquele que já aceitou Jesus e que vive segundo aquilo que Jesus ensina ou não, independentemente, a palavra de Deus diz em João capítulo 5, versículo 21, Jesus diz assim: como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, também o Filho dá a vida a quem quer. Então Jesus está dizendo que Deus Pai ressuscita os mortos e dá a vida a quem Ele quer. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou Lázaro, quando Jesus ressuscitou o filho da viúva, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, podemos dizer que foi o Pai em Jesus que fez isso, né? Quando Jesus está diante do túmulo de Lázaro, Jesus diz assim, eleva os olhos para o céu e diz: Pai, tudo que eu te peço, tu realizas. Tudo que eu te peço, tu fazes. Mas para que estes creiam que tu me enviaste, eu te peço. Aí ele ora, conclui a oração e depois manda tirar a pedra do túmulo de Lázaro e grita: Lázaro, vem para fora. Ou seja, quem realizou as obras em Cristo Jesus foi o Pai por meio do Espírito Santo. Então Jesus diz: o Pai ressuscita e eu também, como o Pai ressuscita os mortos e faz viver, também o Filho dá a vida a quem Ele quer. Então Jesus também tem o poder de ressuscitar, né? Jesus também tem esse poder. Versículo 22. Porque o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho o julgamento. Então o julgamento no fim dos tempos será feito por Jesus. Jesus é quem vai realizar o julgamento, né? Jesus é quem vai realizar o julgamento. A fim de que todos honrem o Filho, como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. E ele diz: em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida e não vem a julgamento, mas passou da morte para a vida. Ou seja, Jesus está dizendo assim: quem crê nas minhas palavras já tem a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Disse Jesus diante do túmulo de Lázaro a Marta e a Maria. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem crê em mim, não morrerá jamais. Jesus não estava falando que a morte não viria para essas pessoas.
Algumas pessoas não morrerão. Nós vamos ver na próxima passagem lá eu vou ler aqui, se você puder já separa, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Então, Jesus está dizendo que alguns não morrerão, né? Alguns não morrerão. E outros, ainda que esteja morto, reviverão, ressuscitarão. Versículo 25 de São João, capítulo 5. Em verdade vos digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Então vai chegar o momento, no final dos tempos, no fim dos tempos, quando Jesus retornar para julgar, né, a todas as nações, e nós vamos ver isso, ele diz que os mortos ouvirão a voz de Jesus e ressuscitarão. Todos, absolutamente todos. Veja o que ele diz no versículo 26. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, do jeito que o Pai pode dar vida a quem quer, o Filho também pode, porque o Pai deu ao Filho esse poder. Versículo 27. E lhe deu o poder de exercer o julgamento, porque é filho do homem. Então, Deus deu a Jesus o poder de ressuscitar os mortos, como também deu o poder de julgar todas as nações. Versículo 28. Não vos admireis com isto, vem a hora em que todos os que repousam no sepulcro ouvirão a sua voz. Então Jesus está dizendo, olha, vem a hora, se aproxima a hora, está chegando o dia em que todos aqueles que estão no sepulcro, todos, meus irmãos, não é somente os cristãos, todos os que repousam no sepulcro ouvirão a sua voz. Ouvirão a sua voz. Versículo 29. E sairão do sepulcro os que tiverem feito o bem para uma ressurreição de vida eterna. Os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de condenação eterna. Então prestemos bastante atenção aqui, porque muitos dos nossos irmãos, não sei se seria irmãos, que eles não nos consideram irmãos, mas muitos protestantes, e eu acredito que a grande maioria, e provavelmente todos, eles dizem que as obras de nada adiantam. O homem não coopera com a salvação. Deus salva e pronto, acabou-se. Aqui está claro, versículo 29 de João capítulo 5. E sairão, depois que ouvirem a voz de Jesus, e sairão do sepulcro os que tiverem feito o bem para uma ressurreição de vida eterna. Os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de condenação eterna. Então, existe, e nós vamos ver muito claramente, que existe uma ação direta das obras. As obras, e aqui, meus irmãos, não é as obras da lei. O grande problema dos protestantes, né, dos nossos irmãos evangélicos, protestante, não sei, eles aí encarem como quiserem encarar. O grande problema dos nossos irmãos evangélicos é que eles dizem que as obras não servem para nada, porque o apóstolo Paulo diz, né, que a lei mata, que nós não somos salvos mediante as obras, mas mediante a fé. Só que é aquela coisa, essas obras que o apóstolo Paulo fala, é as obras da lei de Moisés. E nós não falamos, nós católicos não falamos dessas obras da lei de Moisés. Não é cumprir os mandamentos e pronto, estou salvo. Não é cumprir umas regrinhas e estou salvo. Por exemplo, não matarás, aí eu não mato. Não roubarás, eu não roubo. Até mesmo porque tem pessoas que quando nós vamos evangelizar e nós perguntamos se essa pessoa quer aceitar Jesus,
quer viver uma vida em Cristo Jesus, essa pessoa diz: olha, eu já tenho Deus no meu coração, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não me prostituo, não sei o quê. E automaticamente essa pessoa pensa que estas obras dela vai salvá-la. Na verdade, as obras não vão salvá-la. As obras cooperam para a salvação. De que maneira? As obras boas. Não é a lei pela lei. Não é cumprir uma regrinha, 10 mandamentos. Ah, eu não roubo, eu não mato, eu não cometo adultério, eu não faço falso. Não é cumprir essa regrinha. São obras de misericórdias, obras no amor. Pois existe um homem que Jesus fala que ele chegou diante de Deus para ser julgado. E ao chegar diante de Deus para ser julgado, este homem começou a dizer: Senhor, olha, eu fiz milagres no teu nome, eu ressuscitei no teu nome, eu fiz prodígios no teu nome, eu fiz sinais no teu nome, eu preguei no teu nome. E Jesus vai dizer o que para esse homem? Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Oxente, mas esse homem não fez tanta coisa boa em nome de Jesus? Mas ele fez essas coisas boas em nome de Jesus não por amor a Deus e por amor ao irmão. Ele fez para a vanglória, para auto se promover diante de Deus. Aí sim, esta obra não salva. Aí sim, esta obra não coopera para a salvação. Porque acontece aquilo que aconteceu entre o fariseu e o publicano. O fariseu sobe ao templo para orar e o publicano também sobe ao templo para orar. E os dois orando, né? O publicano ora, né? Ou melhor, o fariseu ora dizendo assim, até começa a oração bem. Ele diz: eu te louvo, ó Pai, e te agradeço. Olha, glorificando a Deus e rendendo uma ação de graças. Uma oração exemplar no início. Mas depois ele diz, eu te louvo, ó Pai, e te agradeço, porque eu não sou como o resto dos homens. Ou seja, ele já se coloca superior a todos os homens. E diz: eu não sou como o resto dos homens, igual ao resto dos homens. Aí ele diz: eu não sou como esse publicano aí, porque eu pago o dízimo, né? Eu pago o dízimo de tudo que eu recebo. Aí ele vai se vangloriando, ele vai dizendo as coisas que fazem. E do outro lado está o publicano, de cabeça baixa, nem olhar para o altar do templo ele olha, nem levantar os olhos para o céu ele levanta, e ele bate no peito e diz assim: Senhor, tem piedade de mim, pecador. Senhor, tem piedade de mim, pecador. Ou seja, as obras do fariseu eram obras para vanglória. Essas obras para vanglória não servem de nada. O publicano se humilha diante de Deus. E aí se realiza aquilo que Jesus diz: os que se exaltam serão humilhados, os que se humilham serão exaltados. Então, é aqui que entram as obras. Obras de caridade, obras de misericórdia, obras de amor. No capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre o amor. O amor é caridade, o amor de Deus, o amor ágape. Ele diz: ainda que eu tivesse fé, né, a ponto de transportar montanhas dos lugares, se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. Ele diz: ainda que eu tivesse o poder de fazer grandes milagres, se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. Ainda que eu tivesse distribuído todos os meus bens para dar aos pobres, se eu não tivesse amor, de nada me adiantaria. Ele diz: ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado nas chamas, se eu não tivesse amor, de nada me adiantaria. Então Paulo está dizendo: todas as obras que foram realizadas como o publicano, ou melhor, como o fariseu,
para a vanglória, para a autopromoção, diante de Deus não adianta nada, não serve de nada. Bom dia, Ana Maria. Paz de Jesus, amor de Maria, minha irmã. Então, ele está dizendo que as obras feitas para a vanglória, para a autopromoção, não adianta de nada. Então, não são essas obras que cooperam para a salvação. Mas nós vamos ver. Primeiro vamos ver o que vai acontecer quando Jesus voltar, Quando Jesus voltar e como vai acontecer a ressurreição. Veja aí, como eu disse a você, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Ele diz assim: Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes triste, como os outros que não têm esperança. Então ele está dizendo, olha, para mim e para você que somos cristãos, nós não devemos sofrer de maneira excessiva com a morte de alguém que morre em Jesus, como as pessoas que não têm esperança. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, o apóstolo Paulo fala de duas tristezas. A tristeza segundo Deus e a tristeza segundo os homens. Ele diz que a tristeza segundo Deus, ela gera uma esperança, e essa esperança produz salvação. E uma tristeza segundo o mundo, segundo as coisas do mundo, segundo a carne, gera a morte. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Você vê, nós vamos dar dois exemplos aqui da tristeza segundo Deus e a tristeza segundo a carne. A tristeza segundo Deus, o apóstolo Pedro negou Jesus 3 vezes. Se entristeceu, mas se entristeceu segundo Deus, ou seja, se entristeceu em Jesus. E ali pede a sua misericórdia. Quando Jesus ressuscita à margem do mar da Galileia, se eu não estou enganado, mar da Galileia, em João capítulo 21, Evangelho de São João capítulo 21, Jesus encontra Pedro e diz a Pedro, pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro diz, te amo, Senhor. Depois ele pergunta a segunda vez, Pedro diz, te amo, Senhor. Depois ele pergunta a terceira vez e Pedro diz, eu te amo, Senhor. E Pedro confirma o amor ágape, o amor caridade. O amor ágape, aquele que Paulo fala na carta aos Coríntios, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. E Jesus perdoa Pedro e chama Pedro para ser o líder da igreja, dizendo, apacenta as minhas ovelhas. Esta é a tristeza segundo Deus, a tristeza que Pedro sentiu e que gera um arrependimento. A tristeza segundo a carne, que está lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, a tristeza segundo o mundo e que gera a morte e a condenação, é a tristeza que Judas sentiu. Judas sentiu uma tristeza segundo o mundo e ele não se arrependeu, ele apenas sentiu um remorso. Então, ele não se arrependendo gera a morte. E o que aconteceu com Judas? Judas saiu e foi enforcar-se. E aqui eu não quero entrar no mérito se Judas foi salvo ou se não foi. Todos os indícios mostram que ele não foi salvo, que Judas não se salvou. Por quê? Porque sofreu uma tristeza segundo a carne. E a tristeza segundo a carne gera a morte. Então, voltando para 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes triste como os outros que não têm esperança. Então, não se entristecer segundo o mundo, como quem não tem esperança. Ele diz, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Jesus, veja, os que morreram na amizade de Cristo, os que morreram batizados em Cristo Jesus, os que morreram tendo a Santíssima Trindade habitando em seu peito, habitando em seu coração, assim também os que morreram em Jesus, Deus há de levá-los em sua companhia. Deus há de levá-los na companhia de Jesus para o céu. Pois isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor Jesus, que os vivos, os que ainda estiverem aqui para a vinda do Senhor,
não passaremos à frente dos que morreram. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, quando Jesus voltar para julgar, bom dia meu amigo Vânia, bom dia, né? Então, Jesus está dizendo que quando ele voltar, por meio do apóstolo Paulo ele está dizendo, falando, quando Jesus voltar, os que estão vivos não passarão à frente daqueles que morreram, principalmente dos que morreram em Cristo Jesus. Por quê? Versículo 16. Quando o Senhor, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, descer do céu, então os mortos em Cristo, aqueles que morreram na amizade, na comunhão, no estado de graça, morreram em estado de graça, né? Morreram na amizade com Cristo, ressuscitarão primeiro. Então os mortos, os que morreram na amizade com Cristo, ressuscitarão primeiro. Consequência da ressurreição dos que morreram na graça de Cristo, também os ímpios também serão ressuscitados, como a gente acabou de ver lá em João capítulo 5. E ele diz, em seguida nós, os vivos, se Jesus voltasse hoje, eu e você que estamos vivos, você que me assiste e eu que vos falo, em seguida nós, os vivos, que estivermos lá, ou seja, que estivermos no dia em que Jesus voltar, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora, porém, meus amados irmãos, nós que estamos vivos, seremos arrebatados ao encontro com o Senhor, nós não vamos ser levados com esse corpo que nós conhecemos, né? O apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo, se eu não estou enganado, é capítulo 15, primeira carta aos Coríntios, deixa eu só confirmar, eu não vou ler, mas primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, né? Capítulo 15, a partir do versículo 35, ele fala sobre como vai ser a ressurreição, né? E ele aqui nesse capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, versículo 35 ao 58, ele fala como será a ressurreição. Ele diz que os vivos, né, que estiverem vivos pela ocasião de Jesus, serão transformados. Transformados como? Aquilo que Jesus manifestou na transfiguração, mesmo ele estando vivo, ele mostrou-se como ele é agora, ressuscitado, glorioso. Então nós também seremos transformados. O nosso corpo corruptível, o nosso corpo perecível, o nosso corpo que se morrer e for enterrado virará pó. Esse corpo, por ocasião da vinda de Jesus, para quem estiver vivo, será transformado, será transfigurado de um corpo mortal para um corpo imortal, de um corpo corruptível, ou seja, que virará pó se morrer, para um corpo incorruptível, de um corpo psíquico, né? Ou seja, um corpo intelectual, um corpo que vive segundo a psique, será transformado para um corpo espiritual. Então terá uma transformação. Então, dando a entender como será a ressurreição e de como Jesus vai voltar, eu gostaria que nós pudéssemos voltar para Mateus capítulo 13, versículo 47 e os seguintes, onde Jesus fala, eu vou ler de novo a parábola para que você possa entender do que nós estamos falando. O reino dos céus é ainda semelhante, Mateus capítulo 13, versículo 47. O reino dos céus é ainda semelhante à rede lançada ao mar, que apanha de tudo. Quando está cheia, puxam-na para a praia e sentados, juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta, deita fora. Assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dos justos e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dente. Então veja, meus amados irmãos, separe agora aí na sua Bíblia, um pouco mais à frente, Mateus 13, você estava lendo comigo agora, vai para Mateus 25, versículo 31. Então, como eu dizia,
haverá uma ressurreição. Depois dessa ressurreição, o apóstolo João deixou claro para nós, ali em João 5, que a ressurreição será dada em dois aspectos, né? Dois aspectos. A ressurreição dos que praticaram o bem para viverem eternamente com Jesus e a ressurreição dos que praticaram o mal para viverem condenados eternamente. Então, como vai ser esse julgamento? O último julgamento, Mateus capítulo 25, versículo 31, diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, Jesus vai voltar, todos os anjos do céu virão com Jesus, Jesus se assentará no trono. E que trono é esse? Né? O trono do último julgamento, o trono do julgamento universal. Porque para nós que somos católicos, existe o julgamento particular, daqueles que, por exemplo, vamos supor que eu morresse agora. Então, assim que eu morrer, o meu corpo está sendo sepultado, mas a minha alma vai comparecer diante de Deus instantaneamente. Morreu, a alma saiu do corpo, já se apresenta diante de Deus. Isso é o julgamento particular, ou seja, o julgamento individual de cada alma que morre. Então nós seremos julgados diante de Deus. E esse julgamento que acontecerá diante de Deus decide automaticamente qual será o destino da nossa alma: céu, purgatório ou inferno. Não vou explicar esses três agora. Se você quiser, vai no meu canal do YouTube, tem vídeos lá falando sobre céu, inferno e purgatório. Procura um vídeo chamado O Fim do Mundo, né? Não, O Fim dos Tempos e os Novíssimos, tá certo? Então, assim que a alma se apresenta diante de Deus, existe um julgamento e é decidido o destino da alma. Já está julgada. Esse julgamento que Jesus fala aqui do fim dos tempos é o julgamento onde ele vai fazer a separação para a salvação eterna, definitiva, aonde ninguém mais poderá entrar no reino dos céus, e a condenação eterna para as pessoas que vão para o inferno e do inferno não poderão mais sair de jeito nenhum, né? Aquilo que está na parábola de Lázaro e do rico, lá em Lucas. Existe um precipício muito grande. Nem ninguém passa do paraíso para o inferno, nem ninguém pode passar do inferno para o paraíso, né? Então, Jesus se assenta no trono, versículo 32. E serão reunidas em sua presença todas as nações. Quando diz todas as nações, ou seja, todos os povos, independente de onde mora, em que país habita. E ele separará os homens um dos outros. Vai haver uma separação dos homens um dos outros. Aqui é homens e mulheres, né? Porque predomina o gênero masculino na literatura bíblica. Como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Então, Deus vai separar os homens como um pastor separa ovelha para um lado e bode para o outro, né? E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Como a minha câmera está frontal, possa ser que você esteja trocado aí, direita e esquerda, né? Mas, então, versículo 33, então ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Versículo 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, receber por herança o reino preparado para vós, desde a fundação do mundo. Então o reino de Deus é preparado para os eleitos desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, o reino dos céus é preparado para os eleitos. E Jesus conhece quem são os eleitos. E os eleitos, eles são eleitos mediante a graça de Deus que vem ao homem e o homem não a rejeita. Nós não somos calvinistas, que crê numa dupla predestinação. Alguém que foi escolhido a dedo para ser salvo por Deus e outros que foram escolhidos a dedo para ser condenado. E os que forem condenados ainda serão culpados, mesmo não tendo sido escolhidos por Deus.
mesmo não tendo tido liberdade para escolher dizer sim ou não a Deus. Isso não é fé católica. A fé católica é Deus escolhe mediante a graça. Vem a graça de Deus, a pessoa na liberdade, no livre-arbítrio, aceita ou não aceita a graça. Se aceitar a graça, é eleito, é salvo em Jesus. Se rejeitar a graça, é condenado. Mas isso não é Deus que faz de uma maneira arbitrária. Deus lança o convite, aceita quem quer aceitar, né? Por isso ele diz, pregai o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Versículo 25. Né? Vinde para a direita de meu Pai, benditos de meu Pai. Por quê? Pois tive fome. Olha aqui as obras. Olha aqui as obras cooperando para a salvação. Porque os protestantes dizem que as obras para nada servem. Basta a fé, somente crer. Eu creio e pronto e acabou-se. Não, meus irmãos, você crê, mas a sua fé tem que gerar obras de misericórdias corporais e espirituais. Então, pois, Jesus diz, vem para a direita de meu Pai, bendito de meu Pai. Por que essa pessoa vem para a direita? Ele diz, versículo 35, pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes. Estive nu e me visitastes. Doente e me visitastes. Preso e viestes a mim. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos? Ou nu e te visitamos? Ou e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Ao que Jesus lhes responderá. Ao que lhe responderá o rei. Em verdade vos digo, cada vez que o fizerdes a um destes meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fizestes. Em seguida, versículo 41, em seguida dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Fui forasteiro e não me acolhestes, estive nu e não me visitastes, doente e preso e não me visitastes. Então também eles, os maus, né, os ímpios, responderão, Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te socorremos? Meus amados irmãos, se vocês ouvirem algum barulhinho, é porque minha esposa está lá escutando o padre Reginaldo Manzotti, né? Então, não se preocupem, tá certo? Versículo 44. Então também eles, os ímpios, responderão, retomando, Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, forasteiros ou nu, doente ou preso, e não te socorremos? E ele, Jesus, responderá com estas palavras, em verdade vos digo, todas as vezes que deixastes de fazer a um desses mais pequeno, vai apresentar os justos diante de Deus, né? Vai mostrar os justos aos ímpios e dizer, todas as vezes que vocês deixaram de fazer algo a estes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Então, as obras, meus irmãos, contribuem sim para a salvação e nós podemos ver isso de maneira clara, de maneira muito clara. Vamos ver o que fala o julgamento, né? Lá no Apocalipse, vá lá para o último livro da Bíblia, enquanto você encontra Apocalipse capítulo 20, versículo 11, eu vou explicando um pouco mais sobre essa questão das obras. Enquanto as pessoas dizem que aceita Jesus, mas não vive segundo a verdade de Jesus,
segundo a justiça de Jesus. Por isso Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Enquanto lá na carta aos Colossenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: se ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas lá do alto, ou seja, buscai viver segundo as coisas do reino de Deus. Então, essas obras é aquelas que nós vimos Paulo falar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Obras de amor, obras de misericórdia. Não é obra de vanglória, como o fariseu colocou. Não é obras de vanglória, como aquele fariseu disse: olha, eu ressuscitei no teu nome, eu fiz milagre no teu nome, eu fiz grandes prodígios no teu nome, eu curei no teu nome. E Jesus vai dizer: eu não te conheço. Por que eu não te conheço? Porque tudo que ele fez em nome de Jesus foi para a autopromoção. As obras que contam, as obras que cooperam para a salvação, são obras que são feitas, podemos dizer assim, às cegas, sem olhar para quem está sendo feito e sem querer com essas obras comprar o reino dos céus. Porque o reino dos céus não se compra. O reino dos céus é dado de graça. De graça, é dado de graça. É uma graça que vem do próprio Deus. E quando nós acolhemos essa graça e quando nós vivemos mediante essa graça, nós produzimos obras de misericórdias corporais e espirituais que cooperam para a nossa salvação. Porque o julgamento será feito mediante as nossas obras. Né? Apocalipse, para encerrar, Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Veja o que diz João numa revelação, numa visão que ele teve do último julgamento, o julgamento das nações. Ele diz assim: vi depois um grande trono branco e aquele que nele se assenta. Então, um grande trono branco e alguém sentado naquele trono branco. O céu e a terra fugiram de sua presença, sem deixar vestígios. Eu não vou entrar em detalhe para explicar isso aqui, porque senão eu iria pegar mais uma hora para explicar, né? Esse fugir do céu e da terra da presença de Jesus. Vi então os mortos, grandes e pequenos, pessoas importantes, pessoas grandes, pessoas em pé diante do trono. E abriram-se livros, então se abriram alguns livros. Também foi aberto outro livro, o da vida. Os mortos foram julgados conforme sua conduta. Os mortos foram julgados conforme sua conduta, ou seja, conforme as suas obras, a partir do que estava escrito nos livros. Então, cada pessoa tem as suas obras, boas ou más, anotadas em um livro. Lógico que isso aqui é uma linguagem mítica, uma linguagem usada de figuras, de imagens. Lógico que Deus não vai estar com um livrinho anotando o que a pessoa está fazendo, mas está na memória de Deus tudo que nós fazemos, de bom ou de mal. Tudo que nós realizamos está sendo catalogado, podemos assim dizer. Está sendo anotado, está sendo guardado na CPU, né, na memória de Deus. Então, cada um será julgado a partir do que está escrito, ou seja, do que está guardado em Deus das nossas obras. Né? E ele diz, versículo 13, o mar devolveu os mortos que nele existia, que neles jazia. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles estavam. E cada um foi julgado conforme sua conduta. Cada um foi julgado conforme a sua conduta. A morte e o Hades foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E quem não se achava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então veja, existe o livro da vida e todos nós que somos batizados em nome de Jesus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, automaticamente morremos para o mundo e nascemos para Cristo. Aquilo que Jesus diz
em João capítulo 3 a Nicodemos: é necessário nascer de novo da água e do Espírito, ou seja, nascer da água do batismo e do Espírito Santo que é derramado em nós, como o apóstolo Paulo diz aos Romanos. O Espírito que foi derramado em nossos corações não é um espírito de timidez, mas é um espírito de coragem, que clama: Abba, Pai. Melhor dizendo, não foi aos Romanos, foi aos Gálatas que Paulo disse isso. Então, cada um de nós que nascemos de novo por meio do Espírito e da água, como Nicodemos foi cobrado, né, a Nicodemos a necessidade de nascer da água e do Espírito, fomos escritos automaticamente no livro da vida. Você aceitou Jesus depois de grande, ou você quando era criança, baseado ali os seus pais pela fé, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Isso mesmo, essa vida nova é de Cristo, essa vida nova que nós recebemos no batismo. Então, quando nós somos batizados, ou depois de adulto, por livre e espontânea vontade nossa, ou quando criança, mediante a fé dos nossos pais,